Ok, então continuando aqui, falando aí sobre o acorde de quinto grau, aliás, desculpa, o acorde de sexta e quarta, né? Com a cifragem agora, falando sobre a outra forma de utilizar esse acorde, tá? Então, a primeira forma de utilizar esse acorde, deixa eu ver aqui o meu esboço que eu fiz, aqui, é em forma de acorde de passagem. Agora, a segunda forma de utilizar esse acorde de sexta e quarta é em forma de bordadura, certo? Então, eu vou procurar ser mais sucinto aqui, que é para a gente entender melhor. O que é uma bordadura? É quando você pega, digamos, uma nota, sobe um grau, e depois dessa nota que você subiu um grau, você volta à nota anterior. Você fez uma bordadura. Você subiu e voltou ao acorde, aliás, à nota anterior, certo? Então, quando você sobe e retorna à nota anterior, você fez uma bordadura, tá bom? Aconteceu aí uma bordadura. Então, essa é uma outra forma de se utilizar o acorde de sexta e quarta, em forma de bordadura, certo? Você encontra isso aí na apostila, tá? Então, o baixo que contém o acorde de sexta e quarta deve vir preparado e prolongado. Ele deve vir preparado e prolongado, certo? Então, eu fiz um exemplo aqui, em tom de Ré maior. Prestem atenção. Então, primeiro, a fundamental dessa escala é Ré, né? Então, acorde fundamental, em estado fundamental, Ré, Fá sustenido e Lá. Agora, vamos utilizar aí o acorde de sexta e quarta como acorde de bordadura, tá? Eu peguei, ele tem que ser preparado? Tem, então eu vou utilizar a mesma nota Ré, certo? Ré, Fá, Lá, aqui no segundo compasso, vou utilizar a mesma nota Ré, porque esse acorde tem que ser preparado. Ré, Sol, Si, certo? Então aí é a quarta, né? A quarta do acorde deve ser preparada e prolongada. Então aqui eu tenho o acorde de sexta e quarta. E aí então eu vou retornar o acorde anterior por bordadura, tá? Utilizando a mesma nota, Ré, Ré, Fá, Lá, ok? Então aí eu utilizei esse acorde em forma de bordadura, tá? O acorde de sexta e quarta, ok? Em forma de bordadura. Muito bem. Lembrando que a nota que figura no baixo é a quarta, certo? É a quarta. Muito bem. Mas é a quarta aqui, perdão, invertida, em segunda inversão, sexta e quarta. Então, nós não podemos perder isso de vista, certo? Vamos a algumas observações aí. A bordadura, se a bordadura vier no baixo, a quarta deve ser preparada e prolongada. Foi o que nós fizemos, tá? A quarta deve ser... Aliás, aqui a bordadura não veio do baixo, desculpa. Mas quando ela vier no baixo, ela deve ser preparada e prolongada. Segundo, não podendo ser prolongada essa quarta, ela deve resolver por grau conjunto, subindo ou descendo. Então, essa regra é a mesma lá quando você utiliza o acorde de sexta e quarta como acorde de passagem. A regra é a mesma. Se você não puder preparar e nem prolongar, principalmente se você não puder prolongar a quarta, aí então você vai resolvê-la subindo um grau ou descendo, certo? Muito bem. Então, essas são as duas regrinhas, né, para o acorde de sexta e quarta, quando é utilizada na forma de bordadura, certo? Primeiro, repetindo, se a bordadura vier no baixo, a quarta deve ser preparada e prolongada. Segundo, caso você não possa prolongar a quarta, ela deve resolver por grau conjunto, certo? Grau conjunto, subindo ou descendo, ok? Vamos agora ver a utilização do acorde de sexta e quarta.
como apogiatura, né? Como apogiatura. Como é que ele deve ser usado? Então, só nesses 3 casos que o acorde de sexta e quarta pode ser utilizado. Vamos lá, o primeiro caso é o quê? Em forma de... Muito bem, em forma de nota de passagem, ou acorde de passagem, né? Então, o que é um acorde de passagem? É um acorde que está de passagem. Literalmente seria isso. Mas o que é? É um acorde que pede resolução. Então, se ele pede resolução, ele não vai ter ideia de repouso, tá? Não é uma cadência, porque a cadência é aquela ideia de repouso, né? Então, é um acorde de passagem, certo? Então, ele... Por quê? Porque é um acorde que vai pedir resolução em outro, tá? Muito bem, então ela pode ser usada como acorde de passagem, o acorde de sexta e quarta. Outro caso, ele pode ser usado como acorde em forma de bordadura. E o terceiro caso é esse, em forma de apogiatura. Então vamos aí a algumas regrinhas. Primeiro, deixa eu pegar aqui, em forma de apogiatura, muito bem. Dá uma olhada aqui no meu esboço. Então, só se pratica, veja bem, só se pratica esse acorde sobre a dominante. Ok? Então, isso daí é básico, né? Então, você não vai utilizar com a subdominante, nem com a mediante, nem com a supertônica. Só se utiliza esse acorde com a dominante do tom principal, tá? E se resolve na própria dominante, ok? Então, só se utiliza com a dominante e ele se resolve na própria dominante. Ele resolve na própria dominante. Você não vai resolver em outro grau. Vai resolver sempre. Você vai atingi-lo pela dominante e vai resolvê-lo na própria dominante. Então, só se pratica na dominante e só se resolve na própria dominante. Ok? Então, fiz questão de repetir para ficar bem claro isso aí, tá? Então, qual é o acorde que eu vou utilizar quando eu utilizar o acorde de sexta e quarta como em forma de apogiatura, né? Vou utilizá-lo com a dominante e vou resolver na própria dominante, ok? Muito bem. Segundo, trata-se de um acorde artificial, isto é, ele não é a segunda inversão de um acorde de 3 sons. Ele não é um acorde artificial, certo? É muito rápido, por exemplo, no violão, tom, já foi, né? Só que aqui vão ser 2 notas, tá? O acorde de apogiatura às vezes vem com 2 notas, que é exatamente esse acorde de sexta e quarta. Então ele vai ser utilizado como apogiatura, é um acorde artificial. Ele não vai ser realmente um acorde de segunda inversão de uma nota qualquer, né? Um acorde qualquer, tá? Ou seja, ele não vai ser segunda inversão de um acorde de 3 sons. É um acorde artificial. Terceiro, as notas desse acorde de sexta e quarta formam uma dupla apogiatura, né? Porque são 2 notas, né? E forma ocasionalmente uma quarta e uma sexta prolongada. Tá? Ocasionalmente uma quarta e uma sexta prolongada, certo? Porém, ele só deve ser utilizado com a dominante e só pode resolver na dominante. Nós colocamos aqui um exemplo. Tem outro exemplo aí na apostila, tá? Vejam, certo? Então, olha só o exemplo que nós utilizamos aqui. Em cima do acorde de Ré menor. Ré, Lá, aliás, desculpe. Fá, Lá, Ré. Fá, Lá, Ré. Certo? Primeiro acorde. Segundo acorde, eu vou usar a dominante, né? Fá, Lá, Ré. Fá, Lá, Ré. Eu vou usar aqui a dominante, tá? Dominante vai ser Sol, Mi, Dó. Certo? Então aqui eu tenho Sol, Mi, Dó, eu tenho o acorde de Dó invertido, tá?
aqui a dominante dessa nota Fá, a dominante de Fá, certo? Não necessariamente é a dominante de Ré, tá? Por isso que eu estou colocando Sol, Mi, Dó, porque essa dominante aqui, ela é sempre referente à nota que está no baixo, certo? Não quer dizer que necessariamente, se aqui é um Ré menor, que essa dominante vai ser de Ré, porque a dominante de Ré é Lá, não é Fá. Olha aí, né? Então é por isso que a gente tem que entender a harmonia, porque do contrário a gente pensa que é uma coisa e não é, é outra coisa. Então nesse caso aqui, você vai olhar sempre para a nota que está no baixo. A dominante é referente à nota que está no baixo. Então a primeira nota aqui que surge no baixo é a nota Fá. Aí você vai procurar a dominante de Fá. Qual é a dominante de Fá? Porque ele vai ser trabalhado sempre com a dominante. Então a dominante de Fá é o quê? É Dó, certo? Aí você vai usar esse Dó sexta e quarta, ou seja, vai usá-lo na segunda inversão. Qual é a segunda inversão de Dó? Dó, Mi, Sol. É a quinta do baixo, certo? Então tá aqui, Sol, Mi, Dó, ok? E eu vou resolver nessa própria dominante, Sol, Ré, Si, tá? Que vai fazer parte aí do acorde de Sol maior, né? O acorde aí que vai estar em evidência é o acorde de Sol maior. Mas eu vou resolver em estado fundamental, tá? Vou resolver na própria dominante, certo? Então, a dominante aqui vai ser Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Ré, Si. Ok? Outro exemplo. Fá, Lá, Dó. Dominante. A dominante de Fá, como a gente já viu, é Dó. Aí eu vou usar um acorde de Dó sexta e quarta. Então vai ficar um acorde de Dó em segunda inversão. Então vai ser Sol, Dó, Mi. Sol, Dó, Mi. Certo? E vou resolver nessa própria dominante. Sol, Si, Ré. Ok? Então, há muitos exemplos aí na apostila. Deem uma olhada, estudem os exemplos. Gente, harmonia não pode ser estudado correndo. Uma dica aqui para vocês, tá? Harmonia não pode ser estudada de forma corrida. Eu vou ler aqui rapidinho. Aqui. Você não vai entender. Certo? Você não vai entender a harmonia se você for. Você vai pensar que é um acorde e na verdade é outro. Então procure seguir as regras direitinho que nós apresentamos aqui. Essas regras que nós apresentamos estão na apostila. Estudem, certo? E aí vocês vão fazer o exercício. Deixa eu ver aqui. Páginas 42 e 43, vocês têm o exercício, tá? Eu vou até ler aqui para vocês. Para vocês. Completar os acordes conforme a cifragem e marcar os graus, certo? Você vai, então, completar o acorde conforme a cifragem, ó, 6 quartos, sexta e quarta, sexta e quarta, sexta e quarta, sexta e quarta. Aqui sexta e quarta, quinta, sexta e quarta, quinta, sexta e quarta e tal. Então, primeiro em Dó maior, depois em Fá maior, depois em Lá menor e depois em Dó maior, tá? Terceiro, baixe os dados para realizar as três partes, tá? Aqui tem os baixos dados para você realizar as três partes, aqui tem a cifragem dos acordes, ok? Então façam esse exercício e coloquem no WhatsApp, tá? Pra gente ver. Qualquer dúvida, entrem em contato com a gente, tá bom? Perguntem, tá? E aí a gente vai explicar isso aí, tá bom? Então é isso aí. Nos encontramos então na próxima aula, certo? Próxima aula vai ser o tema acordes de quarta aumentada, certo? E sexta, quarta aumentada e sexta, certo? Então, ainda assunto do técnico 1, utilizem a apostila do técnico 1, não do técnico 2, vocês não vão encontrar esses assuntos no técnico 2. Então, já expliquei aí no primeiro vídeo que nós precisamos dar continuidade para poder vocês chegarem no técnico 2. Infelizmente, né,
ano passado nós não tivemos tempo de ver todo o conteúdo de técnico 1. Então eu não posso começar o técnico 2, eu não posso começar o técnico 2 sem fazer a interligação, sem continuar, porque senão vocês não vão entender o técnico 2, tá bom? Então é isso aí, boa semana para vocês e nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau.